Muito obrigado ao Dr. Hugo Soares pelo convite e ao Dr. Pedro Passos Coelho. O meu tema de apresentação é mais focado no Orçamento de Estado. É o terceiro Orçamento de Estado do Governo da Geringonça e é o terceiro em que a consolidação estrutural é mais uma vez adiada. O que é que nós temos de aspectos positivos deste orçamento? Primeiro, ao contrário do orçamento de 2016, apresentado em janeiro de 2016, este já não é um orçamento de muita confrontação com Bruxelas. O primeiro orçamento foi um orçamento que, mesmo até nos aspectos metodológicos, era um orçamento de confrontação com as regras europeias, evidentemente por questões políticas que escuso aqui de explicar, porque os senhores perceberão melhor que eu. Este orçamento tem um cenário macro credível. No entanto, hoje em dia, dada a vigilância orçamental nacional e externa, é difícil apresentar um orçamento que não tenha um cenário macro relativamente credível. É um orçamento com poucas mexidas na parte fiscal, embora duas potencialmente desastrosas: a alteração sobre o regime simplificado dos recibos verdes e aquilo que está ainda em negociação, a subida da derrama estadual, do último escalão da derrama estadual, de 7% para 9%, o que, somado à taxa normal de 21% de IRC, colocará a taxa marginal de IRC de Portugal como a mais alta da União Europeia. É um orçamento que continua a fazer o esforço de redução do déficit nominal, embora sem reduzir o déficit estrutural, e depois iremos detalhar um pouco esse ponto. Reduz a dívida pública, embora aquém do desejável, e, como eu já tenho escrito, pelo menos na aparência, a extrema-esquerda converteu-se à realidade e converteu-se àquilo a que eu chamo os conservadores orçamentais, no sentido em que, e aqui também faço um bocadinho meia-culpa, sempre achei que este Governo não estaria tão empenhado na consolidação nominal como aparentemente está, embora, evidentemente, os fatores externos, sobretudo crescimento económico, ajudam a esse empenho e, portanto, isto se calhar é uma conversão, se calhar não, provavelmente é uma conversão mais de aparência e taticismo do que propriamente uma conversão de fé à consolidação orçamental. Aspectos negativos: como eu já referi, consolidação orçamental estrutural adiada. Ela está adiada desde 2015, ou seja, desde 2015 que não há redução. Isto apesar de, nos últimos 2, 3 anos, nós temos uma margem muito significativa, primeira dada pelo crescimento económico, mas também pela redução dos juros e pelos dividendos do Banco de Portugal, e depois também já lá iremos. E, respondendo muito diretamente à questão do António, não há reformas nem medidas neste orçamento, como não tem havido nos últimos 3 anos, que melhorem significativamente a competitividade da economia ou que, pelo menos, melhorem a eficiência dos serviços públicos e da alocação de recursos no setor público. É mais um orçamento na linha da reposição de rendimentos, mas, curiosamente, a reposição de rendimentos não trouxe aumento da poupança das famílias. Pelo contrário, a poupança das famílias atingiu, neste momento, os mínimos históricos em Portugal. Para terem uma ideia de como o crescimento nominal em finanças públicas é extremamente significativo, e aqui eu conversava com o Dr. Passos Coelho ao almoço, que o governo anterior teve um duplo azar, é que não só teve uma recessão do ponto de vista do PIB real, como teve o deflator do produto, ou seja, o crescimento dos preços sobre o produto, próximo de zero, e em 2 anos, 2012 e 2015, inclusive é negativo. Se o deflator, naquele período do programa de ajustamento, tivesse estado próximo de 1,5, 2, como está agora, o ajustamento orçamental nominal teria sido bastante mais fácil ou menos severo do que aquele que foi. Para terem uma ideia, em 2018 temos 3,6 de crescimento nominal, o PIB passa de 192 mil milhões, bis, 192 bis, para 199 mil milhões. Mantendo a receita, a despesa total e o déficit em percentagem do PIB, isto só por si, nominalmente, em milhões de euros, representa 3 mil milhões a mais de receita e simultaneamente, 3 mil milhões a mais de despesa. Ou seja, o simples facto da economia crescer do ponto de vista nominal, via deflator e via crescimento real, dá uma margem orçamental muito significativa, aquilo que eu tenho chamado o dividendo orçamental. Aliás, eu adicionei à apresentação que enviei durante o fim de semana um gráfico do relatório da UTAU e vê-se aqui como é que se passa do déficit de 2017 para 2018 e o que temos é mais 3,2 mil milhões de receita, muito por via do ciclo económico,
que financiam mais 3 mil milhões de despesa primária. E, portanto, aquilo que é o grande responsável, embora não o único, na estratégia orçamental de redução do déficit nominal, chama-se crescimento nominal, que parte vindo, evidentemente, de um crescimento real, fruto de muitas das reformas que foram feitas no passado, mas fruto também de uma melhor conjuntura externa, e parte via recuperação do deflator do produto. Como é que, aliás, se o último gráfico não demonstrasse isto, o gráfico está no próprio relatório do Orçamento de Estado de 2017, que mostra como é que se passou do déficit de 16 para 17, o que é que temos? O déficit de 16 foi 2%, estes 2% por acaso estão errados, eles sem on-offs foi 2,4%, e, aliás, foi 2,5% sem on-offs, mas o efeito, reparem, o efeito do crescimento económico, da redução da despesa de juros e da redução da despesa com subsídios de desemprego, via estabilizadores automáticos, permitiria, do ponto de vista nominal, colocar o déficit num superávit. Portanto, se não tivesse havido medidas do lado da despesa, dir-me-ão, algumas eram inevitáveis, seguramente que sim, outras foram medidas discricionárias, decisões políticas, nomeadamente a reposição, mas se não tivesse havido medidas do lado da despesa, nós neste momento teríamos um superávit nominal nas contas públicas já em 2017. E, portanto, toda esta margem foi gasta com despesa, com aumento de despesa, sobretudo via reposição dos cortes que tinham sido efetuados ainda antes da chegada da Troika. Como é que passamos do déficit de 17 para 18? Peço desculpa, aqui uma gralha. A passagem do déficit para 18, nós temos um déficit de 1,4 em 2017, sem medidas extraordinárias o déficit é de 1,7, e depois, mais uma vez, o efeito do crescimento nominal e do aumento dos dividendos do Banco de Portugal e redução de juro traz-nos o déficit para 0,6, e a minha estimativa das medidas tomadas leva o déficit para 0,9, o que me leva a dizer, como primeira conclusão, que o déficit de 1% em 2018 é execuível, sobretudo se o crescimento nominal 3,6 se verificar, mas obrigará a manter a estratégia de cativações e de redução do investimento público que tem sido seguida nestes últimos anos, nestes últimos 2 anos. Aliás, esta tabela também mostra como, não mudando praticamente as rúbricas de despesa e receita em percentagem do PIB, há margem aqui, do ponto de vista nominal, para fazer alguns aumentos de despesa. Porquê é que não há... ou seja, nós estamos a assistir aos melhores déficits da democracia portuguesa, fruto destes efeitos, crescimento económico, corte de investimento e cativações, menos juros e mais dividendos do Banco de Portugal, mas do ponto de vista do déficit estrutural, aquilo que nós vemos é uma redução muito significativa do déficit estrutural entre 2010 e 2015. Ele passou de 9% para um valor à ordem dos 2%. Só para fazer aqui um pequeno esclarecimento. O déficit estrutural é o déficit nominal sem o efeito do ciclo económico, ou seja, o ciclo económico melhora o déficit quando temos crescimento, porque gera mais receitas e gera menos despesa de subsídios de desemprego, mas também gera um ciclo económico de recessão, gera um déficit, uma vez que temos menos receita e mais despesa de subsídio de desemprego. E, portanto, o déficit estrutural pega no déficit nominal, retira-lhe a componente cíclica e retira-lhe todas as medidas, um on-off, ou seja, medidas pontuais que são tomadas, sejam elas do lado da receita, o PERS, fundos de pensões, etc., sejam elas do lado da despesa. E, portanto, nós fizemos uma correção do déficit estrutural muito significativa, como nenhum país na União Europeia fez. Ele passou de 9% para 1,7% ou para 2,2% no final da legislatura anterior. Portanto, tivemos uma redução de cerca de quase 7 pontos percentuais do déficit estrutural, e aquilo que nós vemos desde 2015 é que o déficit estrutural não se tem reduzido. E o déficit estrutural só se pode reduzir de 2 maneiras: aumentando impostos e ou cortando despesa. E, portanto, desde 2015 que o nosso déficit estrutural estabilizou ali em torno dos 2%. Já agora, os valores para 2017 e 2018 são as minhas estimativas, e eu vou explicar depois a seguir porque é que são as minhas estimativas e não os números do Governo, uma vez que eu acho que os números que o Governo apresenta para 17 e 18 do saldo estrutural estão errados.
Portanto, esta é a variação anual do saldo estrutural, um efeito muito significativo em 2011 e 2012, depois, evidentemente, a consolidação estrutural foi abrandante, porque, enfim, o esforço maior foi feito no início do programa de ajustamento e ainda antes do programa de ajustamento. É importante lembrar que houve 2 pacotes de austeridade ainda no tempo do engenheiro José Sócrates. Aliás, o engenheiro José Sócrates tomou medidas de austeridade, e eu vou considerar aqui medidas de austeridade, corte de salários, corte de prestações sociais e aumento de impostos na ordem dos 8 mil milhões de euros em 6 meses, e o Dr. Passos Coelho, em 4 anos, tomou medidas de austeridade na ordem dos 10 mil milhões de euros. E, portanto, o engenheiro José Sócrates ganhou-lhe, peço desculpa, porque em 6 meses quase fez tanto como o senhor. A diferença é que a austeridade dele era boazinha e a sua era má. O que é que nós temos? Do ponto de vista, quando olhamos para o documento do orçamento, nós vemos, como eu já referi, uma folga que é dada pela redução dos juros. Essa redução dos juros resulta, por um lado, da antecipação de reembolso ao FMI, mas também do facto da taxa de juro média implícita da dívida pública estar relativamente estável. E, portanto, temos uma redução dos juros, temos um aumento dos dividendos do Banco de Portugal. Para terem uma ideia, o Banco de Portugal distribuirá dividendos em 2018 de 500 milhões de euros. Em 2014 distribuiu dividendos abaixo de 100 milhões, portanto temos mais 400 milhões de euros de dividendos do Banco de Portugal, qualquer coisa como 0,2% do PIB. E, portanto, e depois temos umas medidas que nunca são explicadas, que nunca são detalhadas e que nunca são executadas, que são a revisão da despesa e o congelamento dos consumos intermédios, e é nessas que o Governo confia para depois apresentar os seus números de redução do déficit estrutural. Se nós não considerarmos essas medidas, que não sabemos muito bem o que é que são, e desta tabela resultam os meus valores do gráfico para 2016 e 2017, nós temos que o déficit estrutural vai se manter em torno dos 2%, e, portanto, há aqui para cumprir o objetivo do Governo, seria necessário que, de facto, estas medidas se concretizassem e que a despesa de funcionamento do Estado fosse substancialmente reduzida. No entanto, nós podemos fazer outro exercício, que é o que é que teria acontecido ao saldo estrutural se, além destas medidas de corte de despesa que nós não sabemos o que são e que já foram excluídas na tabela anterior e que me fazem dizer que o déficit estrutural em 2018 vai se manter em torno dos 2%, quanto é que seria o déficit estrutural se, além disso, não tivéssemos tido a redução de juros em 2017 e prevista para 2018 e não tivéssemos o aumento de 400 milhões de euros dos dividendos do Banco de Portugal? E aquilo que vemos é um agravamento do déficit estrutural em torno de 0,5% do PIB. Portanto, o quanto é que nos custou neste momento a política orçamental deste Governo do ponto de vista estrutural, ou seja, daquilo que vai ficar para os próximos governos, qualquer coisa como 1.000 milhões de euros de agravamento do déficit estrutural, porque, sejamos claros, os dividendos do Banco de Portugal vão existir durante alguns anos, mas não são uma receita estrutural, no sentido em que um dia o programa de compras de ativos públicos do Banco Central Europeu terminará e um dia o Banco de Portugal fará a redução dos seus balanços em termos de dívida pública. Mesmo os números do Governo, e esta tabela é retirada, estes valores aqui são retirados do Orçamento de Estado, mesmo os números do Governo vão destapando esta realidade, uma vez que nós olhamos para o saldo primário estrutural e aquilo que o Governo nos diz no saldo primário é o saldo, é o déficit, menos retirando-lhe a componente dos juros, aquilo que o Governo diz é que o saldo primário estrutural em 2017 é 2%, portanto temos um déficit, saldo primário estrutural de 2%, e o saldo primário estrutural para 2018 é 1,9%. Portanto, mesmo olhando para o relatório do Governo, sem ter que fazer outros cálculos, nós vemos como não há consolidação orçamental do ponto de vista estrutural. Aliás, e eu peço desculpa usar aqui esta pequena piada futebolística, mas a consolidação orçamental estrutural para o Governo é um bocadinho como aqueles adeptos, e eu sou do Benfica e, portanto, já passei por essa fase, para o ano é que é. Para o ano é que eu sabia que não devia ter trazido piadas futebolísticas, mas quando se vocês olharem
se vocês olharem para o relatório de 2018 do Orçamento de Estado, veem uma grande promessa de redução do déficit estrutural para este ano, para o ano de 2018. O problema é que essa promessa já existia em 17 e já existia em 16. Se nós formos ver, no Orçamento de Estado para 2016, a previsão de déficit estrutural para 2017 era 1,2. Depois, no Orçamento para 2017, a previsão de déficit estrutural para esse ano era 1,1 e o real para 2017 é 1,9, basicamente igual ao de 2016. E, portanto, para o ano de 2018 é que vai ser consolidação estrutural e se houver um orçamento de 2019 da geringonça, vão ver que para 2019 é que vai haver consolidação estrutural e assim sucessivamente. E, portanto, para o ano é que é. Tenham noção de que Portugal está vinculado a um objetivo de médio prazo de ter um superávit estrutural de 0,25, ou seja, enquanto que a maior parte dos países da zona euro tem um objetivo de médio prazo de um déficit de 0,5 do ponto de vista estrutural, Portugal, por ter uma dívida pública mais elevada, tem um objetivo de ter um superávit de 0,25. Eu admito que o objetivo possa, no futuro, vir a ser revisto novamente para 0,5 se a nossa dívida pública se reduzir. Ou seja, faltam ainda 2 pontos percentuais de consolidação estrutural, cerca de 4 mil milhões que terão que vir ou de aumento de receita e ou corte de despesa. E, portanto, o grande momento de consolidação orçamental já foi feito, mas ele ainda não está terminado e, portanto, ainda temos algum caminho até atingir esse objetivo. E, portanto, nós temos cerca de 1.000 milhões de euros de margem que foram desperdiçadas por este Governo e que nos teriam permitido, neste momento, ter um déficit nominal próximo de zero em 2017 e um superávit nominal em 2018. E, portanto, uma oportunidade perdida de aproveitar este pequeno momento de bonança para continuar a consolidação estrutural. Dir-me-ão, e eu estou quase a terminar, António, porquê que é importante isto? Bem, eu costumo usar uma frase que é um bocadinho adaptada do Arsenal de Veneza. No Arsenal de Veneza havia uma frase que dizia: feliz a cidade que em tempos de paz pensa na guerra. Eu costumo dizer: feliz o país que em tempos de alguma bonança orçamental pensa na próxima crise. E a verdade é que nós vamos ter uma próxima crise e uma próxima recessão. Pode ser para o ano, daqui a 5 anos, não sei. Aliás, como economista, posso fazer muitas projeções, vou falhar todas, seguramente. Aliás, Deus inventou os economistas para parecer que os meteorologistas acertam muito. E, portanto, mas eu sei que é inevitável, eu não sei quando, mas eu sei que é inevitável que vamos ter uma recessão. E porquê é que nós precisamos de continuar a consolidar as finanças públicas e porquê é que eu sou um chato nos meus artigos do ECO, já ninguém me deve ler? Porque nós precisamos tornar as nossas finanças públicas imunes a choques externos. A pior coisa que pode acontecer a Portugal é voltar a repetir o processo de 2011. Porque voltar a repetir o processo de 2011 será muito mais doloroso, muito mais traumatizante, por assim dizer, do que o que foi em 2011. E a verdade é que nós precisamos de baixar a dívida pública para os 100% o mais rapidamente possível e, pelo menos no final da próxima década, para os 90%, que é hoje o benchmark dos mercados a nível europeu. E portanto, a questão é o que é que aconteceria, e eu fiz este pequeno exercício, se nós tivéssemos uma recessão próxima daquela que tivemos em 2008. O que é que aconteceria se tivéssemos 3 anos de recessão com uma quebra do PIB do ponto de vista real de 5%? No primeiro cenário, em que teríamos um déficit estrutural de 2,5%, portanto, em torno daquilo que neste momento temos, e uma dívida pública de 120% do PIB, o que nós vemos é que o nosso déficit, sem medidas adicionais, portanto, sem medidas que possam estimular a economia, tipo 2008, 2009, num cenário de políticas invariantes, o nosso déficit rapidamente saltaria para um valor na ordem dos 6%. E a nossa dívida pública rapidamente chegaria a 140%. Portanto, se no próximo ano ou daqui a 2 anos houver uma recessão, este é o cenário que nós vamos enfrentar. E com este cenário garanto-vos que o próximo Primeiro-Ministro vai ter um memorando de entendimento com a Troika se nos emprestarem dinheiro. Cenário 2. O que é que aconteceria na mesma recessão se o déficit estrutural fosse de 0,5% e a dívida pública fosse 90% do PIB? Então, nós aguentaríamos 3 anos de recessão
o déficit em políticas invariantes, ou seja, sem novas medidas de política, sem gastar mais dinheiro, sem ideias keynesianas de aeroportos, TGVs e coisas afim, o nosso déficit continuaria abaixo do limiar dos 3% e a nossa dívida pública continuaria abaixo dos 100%. E, portanto, é isto, a minha mensagem principal é esta: só finanças públicas consolidadas nos tornam imunes, ou relativamente imunes, a choques externos. O que é que nós vemos do ponto de vista deste governo? Aquilo que eu também já chamei um fino equilíbrio de poder. Se forem ver, a política do governo é um bocadinho agradar a Bruxelas e, portanto, continuamos a reduzir o déficit nominal e a tentar cumprir, ou fingir que cumprimos, algumas das regras do Tratado Orçamental, e depois agradar aos parceiros de extrema-esquerda com as medidas de política, sobretudo ao nível dos rendimentos. E, portanto, nós vemos que a política do governo está ali na fronteira entre expansionista pró-cíclica e restritiva contracíclica, o que não deixa de ser curioso, porque é uma espécie de entidade híbrida com dois mestres, por assim dizer. Eu vou terminar, eu tinha um conjunto de slides com propostas de redução de consolidação orçamental de cerca de 1 ponto percentual, reduzindo a despesa, racionalizando a receita, mas não deixo de falar de duas delas que me parecem da mais elementar justiça. Uma seria repor o IVA da restauração a 23% e a outra seria criar uma espécie de IRS mínimo, porque das 4,5 milhões de declarações de IRS, há 2,5 milhões que não pagam imposto e, portanto, eu acho que podemos discutir ali os 40 euros, mas eu acho que estes 2,5 milhões de declarações, que estamos a falar 3 milhões e meio ou 4 milhões de portugueses, deviam ter uma espécie de IRS mínimo de 10, de 20, de 40, de 50, depois podemos discutir o valor, mas essa medida devia ser tomada.